Fechamos o curso com 11 aulas. Com muita tranquilidade, eu tenho certeza que todos que estão aqui é porque investem na sua carreira e têm um compromisso com um aprendente que tem autismo. Sei que não é fácil, temos muitos desafios na alfabetização. E é isso que me encanta na nossa profissão. Fazemos a diferença na vida de cada um dos nossos alunos. Erramos, acertamos, sempre na intenção de oferecer um trabalho de qualidade para os aprendentes. Então, vamos à nossa última aula do curso? Vem comigo! Relembrando, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que é caracterizado por deficiência na interação social, problemas na comunicação verbal e não verbal e comportamentos repetitivos e restritos. Como falei na aula anterior, na aula 10, a pessoa com esse transtorno pode ter uma fala fluente, pouco fluente ou nenhuma fluência. Quanto à linguagem, na aula 10, eu trouxe a diferenciação do prejuízos que tem na linguagem da pessoa com autismo e da pessoa com dislexia. É importante lembrar que a pessoa com autismo pode falar, mas não comunicar. Ou seja, ela tem uma fala de forma descontextualizada. Repete trechos do que ouviu fora desse contexto. Repete letras de músicas em outras línguas, mas de forma descontextualizada. Essa pessoa pode ser alfabetizada? Claro que sim, mas a dificuldade pode ser maior. Essa pessoa com autismo tem comorbidades? Quanto maior o número de comorbidades, mais dificuldade ela vai apresentar. Por isso, tudo no autismo temos que individualizar o máximo possível, porque a alfabetização de uma pessoa com autismo que tem TDAH é uma. Já com autismo que tem deficiência intelectual, e essa condição aparece em cerca de 50% dos casos no autismo, é diferente. Por quê? A deficiência intelectual, por si só, já é uma das condições mais difíceis para alfabetizar. Imagina quando temos o autismo e uma deficiência intelectual junto. Isso não quer dizer que as pessoas com autismo não se alfabetizam. Se alfabetizam sim, mas temos que levar em conta tudo isso, levar tudo isso em consideração dentro do desenvolvimento. Assim, como acontece com as crianças com hiperlexia. E o que é isso? São as crianças que aprendem a decodificar, ou seja, ela junta as letras e começa, entre aspas, a ler. Mas ela somente decodifica. Ela não compreende o contexto. Crianças com 2 e 3 anos. Tem pessoas com autismo que têm hiperlexia. Exatamente isso. Ela junta, né? Mas ela não compreende esse contexto. Tanto é que a hiperlexia é um sinal que devemos estar atentos para verificar se essa criança pode ter autismo ou não. Os pais gostam, né? Eles alimentam essa criança de 2 a 3, 4 anos, que já lê, né? Entre aspas, tudo, com mais e mais livros, sem perceber que eles estão reforçando o hiperfoco dela, né? E isso diminui o contato social, atrapalha muito. Por quê? O interesse é restrito dessa criança e ele vai ser por quê? Por letras, por números, e com isso a socialização vai ficando empobrecida se ela tiver o autismo. Outro ponto importante a destacar aqui
é que o fato dele olhar nos olhos, abraçar, não descarta a possibilidade que ele tem autismo. Para incluir de fato essa criança, é necessário conhecer as especificidades da deficiência. E a gente aproveita as janelas de aprendizagem dessa criança. A pessoa com autismo, ela tem preferência por objetos e não por pessoas. Tem testes que nos trazem que quando ele olha no rosto das pessoas, ele não olha no olho e sim várias outras partes desse rosto. Isso porque ele hiperfoca nos detalhes. A criança manipula brinquedos e ao invés de brincar, ele fica apenas manipulando, gira a rodinha, faz as sequências, desmonta aquele brinquedo, ou seja, ele não usa o brinquedo para que ele se destina, para a real função dele. Como essa criança, ela foca em detalhes, né? A criança que tem o autismo, ela tem uma visão fragmentada do todo. E é o todo que dá sentido à linguagem. Vamos pensar sobre isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que parar, raciocinar. Se ele foca em partes fragmentadas e é o todo que dá sentido à linguagem, à frase, e ele consegue verificar muitas vezes somente as partes, isso traz o quê? Uma dificuldade para essa criança. Temos que estar atentos e conhecer também as hipersensibilidades auditivas, visuais, gustativas que ele pode ter. Quando nós trabalhamos com o quê? Com abordagem multissensorial. Porque a altura do som, as cores, né, podem desencadear o quê? Um desconforto. Por isso é importante, ao traçar o planejamento, ter conhecimento acerca das especificidades que ele apresenta dentro do espectro. Coisas que nós não percebemos no sistema sensorial, né? Porque o nosso sistema não está aberto. Ele pode perceber ao ponto de incomodar, como o toque, o abraço. Alguns gostam de abraçar, outros sentem assim muito desconforto por conta da hipersensibilidade motora. Que se pensarmos ela está diretamente ligada à coordenação motora. Muitas crianças com autismo têm hipotonia, né? Por isso podem apresentar, inclusive, resistência a escrever, a desenhar, se ela não for trabalhada por um profissional psicomotricista, por exemplo, que auxilia ela a desenvolver uma motricidade mais ampla. Além disso, escrever vai exigir o quê? A autorregulação. Exige muita autorregulação. Porque para eu escrever é necessário que eu parar, organizar as ideias. E a pessoa com autismo, ela pode ter grande habilidade visual também. Por isso as atividades têm que estar muito bem estruturadas visualmente. As sequências, o desenvolvimento de rotina, quanto mais estruturado, melhor. Isso porque, de acordo com as evidências, como é o cérebro da pessoa com autismo? Esse cérebro, ele apresenta uma reorganização, né? Uma forma organizada irregular. A estrutura do cérebro, ela pode estar intacta, né? Se for no exame de imagem, aparece uma estrutura intacta. Mas as conexões em diferentes partes estão alteradas. Assim, apresentam então menos conexões, menos integrações entre as áreas do cérebro, assim como também uma hiperpopulação na região frontal e occipital. Ou seja, muitos neurônios na parte da frente e na parte de trás,
que está ligada a quê? A visão. Por isso que falamos que as pessoas com autismo são mais visuais. As pesquisas nos mostram que é esse o motivo. Vamos pensar bem. Você, trabalhando com atividades estruturadas visualmente, além da parte fônica, ajuda muito essa criança. Sabemos que ela tem dificuldade nas funções executivas, ou seja, na autorregulação, na memória de trabalho, na flexibilidade cognitiva. Então, ela apresenta o quê? Uma rigidez de pensamento, uma dificuldade em se organizar, dificuldades motoras, como nós falamos, e também espaciais. Quando a gente fala disso, a gente vai pensar no esquema corporal, um esquema corporal deficiente. Às vezes, ele desenha o próprio corpo em partes, não desenha o todo, E essa dificuldade de análise e síntese, e se ele não tiver, vamos pensar junto, ele tem essa dificuldade de análise e síntese do esquema, da percepção do seu próprio corpo, é muito, então, mais difícil essa aprendizagem, porque muitas vezes processa as informações, esse movimento de processar essas informações, ele vai ter um ritmo mais lento. Além disso, por conta dessa integração cerebral prejudicada, ele pode também ter uma memória excelente para algumas coisas e para outras não. Por isso, durante todo o curso, falei com vocês, para iniciarem a alfabetização pela área de interesse que essa criança tem. Lembra? Isso ajuda ele a resgatar, a engajar e ter interesse em fazer as atividades. Seja na área que for, desde se ele tem interesse pelo Tonho da Lua, aos super-heróis, é por aí que você vai. O que nos interessa é que ele engaje nas atividades, ele aprenda. Seja a partir do tema de interesse que ele tenha. Quando trabalhamos com uma motivação, ele vai estar motivado, nós estamos ativando o quê? Substâncias da área ligada à emoção, ao prazer. E essa emoção prazerosa é que mantém um nível mais elevado de atenção na atividade. Vamos pensar, por que ele tem um hiperfoco? Porque ele gosta tanto daquilo e fica horas focado naquilo. Porque os sistemas subcorticais acionados na área de interesse possibilita que ele tenha um nível de atenção maior. Por isso, pelo fato de terem uma memória visual bem desenvolvida, eles se destacam mais que as crianças típicas na identificação de palavras. Eles decoram mais as palavras, assim como na associação com sons. Por quê? Vamos pensar junto. Essa relação, é uma relação muito direta. Por isso, pelo fato de terem uma memória visual bem desenvolvida, eles se destacam mais que as crianças típicas na identificação de palavras. Eles decoram mais palavras, assim como na associação com sons. Porque essa é uma relação direta e não depende do contexto. Mas apresentam dificuldades nas habilidades fonológicas complexas e que exigem a compreensão do contexto da palavra. Exemplo, ele tem facilidade para ler manga, mas apresenta dificuldade em compreender a diferença entre manga da camisa ou manga fruta. Mamãe fez olho de sogra. Aquele doce, Sabe aquele docinho amarelinho que tem aquela ameixa na frente? Então, para ele entender esse contexto é mais difícil. Como assim alguém pode fazer olho de sogra? E ainda por cima comer, porque é um doce? Aí é que pega na pessoa com autismo. Na compreensão do texto quando ele é
alfabetizado, está sendo alfabetizado, né? Na compreensão que a mesma palavra pode ter vários significados, isso aí é mais difícil para ele. Não que ele não vai conseguir, não é isso que a gente está dizendo aqui, mas ele pode levar um tempo maior. Por isso, nessa última aula, eu trago as esferas que mais impactam no processo de alfabetização das pessoas com autismo. A primeira é a teoria da mente. O que é isso? É a dificuldade nas habilidades inatas que nós temos em reconhecer o outro, em perceber no outro os sentimentos dele e as sensações que ele está tendo, né? As pessoas com autismo geralmente ficam alheias à reação dos outros e à intenção das pessoas ao seu entorno. A segunda esfera que impacta na alfabetização é a compreensão literal, ou seja, eles entendem ao pé da letra. Então, isso tem que ser muito trabalhado com eles, a linguagem figurada. A terceira esfera são os comportamentos repetitivos. Linguagem, comunicação, os conhecimentos prévios. Ou seja, eles não têm esses conhecimentos prévios que se espera para ele na idade dessa criança, para que ela seja já alfabetizada. Esses são os precursores para a aprendizagem da leitura e da escrita que as crianças devem ter por volta de 5 a 6 anos de idade. E aí, isso é por conta de quê? Também de um pouco, né, um engajamento social empobrecido, dificuldade nas funções executivas, na teoria da coerência central, que é a dificuldade em perceber o todo conectado, porque olham mais para as partes, por isso tem dificuldade em ler uma frase e compreender essa frase, porque veem as palavras de forma isolada. E a frase só tem sentido se o leitor conectar as palavras que a compõem. E aí, Cláudia, como começamos a alfabetização da pessoa com autismo? Primeiro, observando as comorbidades. Uma condição alfabetizar uma criança com autismo com um transtorno de atenção. Outra é sem o transtorno de atenção. E por aí vai. Segundo, ele tem as competências comportamentais desenvolvidas? Vamos pensar, observar, fazer, né, uma entrevista com a família para entender. Muitas vezes essa criança simplesmente ela é colocada na escola e o professor que se vire para dar conta. Não é assim? O papel da escola é pedagógico, não é dar conta de questões que não são da alçada. E sim, por exemplo, da alçada de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomodicistas, psicólogos, entre outros profissionais que essa criança precisa para ter um mínimo desenvolvimento regulado. Terceiro, se ele é verbal ou não, ele pode sim aprender. Nós temos que ter consciência disso. Quarto, é importante conscientizar os pais quanto à alfabetização relacionada à expectativa que eles colocam nessa criança. A gente tem que acolher muito esses pais, né? Acolher muito essa família e trabalhar essa expectativa. Quinto, olharmos também para as nossas expectativas. Se uma criança que tem deficiência intelectual moderada severa, o que é mais relevante para essa pessoa? Que saiba ler e escrever ou que tenha um mínimo de autonomia? Temos que olhar para isso tudo com muito cuidado. Sexto, acessar a criança sempre pelo hiperfoco dela, pela sua área de interesse. Sétimo, trabalhar com repetição, muita repetição. Isso ajuda muito eles. Oitavo, trabalhar sempre com material concreto para depois sim ir para o abstrato. Nono, ao ler histórias, o que facilita muito eles é dar ênfase à entonação, porque auxilia essa criança a entender o contexto. Uma coisa é eu ler, Branca de Neve estava com medo. Outra é eu ler, Branca de Neve estava com medo.
Isso ajuda ele a compreender o sentimento, o contexto, ok? 10º, trabalhar bem o conceito de impressão, como nós vimos no início das aulas. Por fim, a alfabetização no autismo é diferente? Não. As pesquisas mostram que é exatamente a mesma coisa. Pode ser mais demorada, mas as pessoas com autismo passam pelas mesmas fases que as outras pessoas sem autismo. O trabalho com a consciência fonológica é fundamental. Trabalhar todos os precursores de aprendizagem de leitura e escrita que vimos até aqui durante o curso. Trabalhar o significado das palavras, a compreensão das palavras dentro do contexto. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. Um grande beijo. Tchau, tchau.